Estamos de volta na Assembleia, na TV Debate, conversando hoje sobre a crise de energia elétrica que já atinge a nossa indústria. Quem está aqui conosco é o Oscar Rache. Ele é presidente do Sindicato da Indústria Têxtil de Pernambuco e também vice-presidente da Federação das Indústrias de Pernambuco, a FIEP. No primeiro bloco vimos de uma forma mais precisa como a questão da energia elétrica afetou o setor têxtil aqui em Pernambuco e também como afetou a indústria pernambucana como um todo. Agora vamos continuar a nossa conversa com o Oscar Rache, focando ainda os desdobramentos junto ao setor têxtil e vamos ver como fica a nossa indústria depois dessa crise. Antônio, uma coisa importante se perceber é o seguinte, os jornais até noticiaram recentemente, de fato, em função disso, de um mercado que está morno, digamos assim, né? Custos altos aumentando com a energia, algumas fábricas deram férias coletivas, né? É uma forma de você reduzir momentaneamente a produção. Agora, nesse mês de março, algumas fizeram isso, a produção foi reduzida, não foi em fábricas inteiras, mas reduziram a produção, porque a expectativa é que o preço da energia volte a cair, né? Ele já caiu um pouco do pico que chegou, e a gente tem que torcer um pouco também para que chova, porque essa coisa precisa ser regularizada, né? Eu me arriscaria a dizer, me parece que uma coisa que talvez devesse ser feita, não é uma indústria ou outra fazer, mas talvez o Brasil devia perceber que é hora de economizar energia. Um programa de racionalização do uso de energia. Uma campanha efetiva em que cada um fizesse aquilo que era possível, porque a gente conseguiria reduzir o consumo de energia, talvez, não muito, mas quem sabe 2%, 3%, 4%, o que talvez fosse suficiente para evitar um problema maior que poderá acontecer no futuro, né? Claro, é sempre bom lembrar essa questão da energia, da redução do consumo, né? Mas diante dessa proposta, por exemplo, já existe eletrodomésticos com um consumo mais reduzido de energia. Existem várias medidas que já foram tomadas anteriormente que produziram uma redução do consumo, né? O consumidor doméstico também está atento, porque cabe no bolso dele a conta. Se a conta vem muito alta, é responsabilidade dele. Mas veja, Antônio, uma coisa que a gente pode dizer que é boa, reduzir o custo da energia elétrica, não uma tentativa que esse governo fez, com aquela medida provisória, mas isso, por outro lado, isso estimula o consumo. E você estimular o consumo de energia, porque supostamente está mais barata. No momento em que não tem energia, é um contrassenso. É um risco alto, porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer daqui a pouco. Então, me parece que, independente do preço ser aquilo outro, é preciso que as pessoas percebam que é hora de economizar energia. Claro, é sempre bom, principalmente para o bolso. Isso, de cada para o bolso também. As indústrias estão tomando, algumas indústrias estão tomando outras providências, como, por exemplo, é uma providência, de certa forma, difícil fazer no momento em que o mercado está meio morno, mas aqui em Pernambuco tem empresas nesse momento que estão modernizando as suas fábricas, substituindo equipamentos para um consumo menor de energia. Na verdade, são equipamentos que consomem menos energia e menos mão de obra. Então, melhora a produtividade, né? Claro, no momento em que investir não está fácil, porque o mercado está parado, mas de qualquer forma é isso que está sendo feito. Por exemplo, esses grandes empreendimentos estão sendo implantados em Pernambuco, como a fábrica da Fiat e seus componentes. Sistemistas. Os seus sistemistas, né? E também, recentemente foi inaugurado uma fábrica da Ambev aqui em Itapissuma. Então são vários empreendimentos, outros em Suape. Esses grandes empreendimentos que estão chegando podem ser atingidos por conta dessa crise elétrica? Com toda certeza podem ser atingidos.
A crise elétrica pode atingir todo mundo. Pernambuco tem uma coisa que me parece extraordinária, boa, mas que nesse momento é preciso a gente estar muito atento, que é o que é. Nós estamos crescendo a uma taxa, o PIB de Pernambuco cresce a uma taxa acima da taxa brasileira, acima da taxa do Nordeste, por força desses grandes empreendimentos que estão por aí. Ótimo, aleluia! Mais empregos, empregos de melhor qualidade, mais geração de riqueza, mas mais consumo de energia. Então é preciso que a gente esteja atento ao fato de que as oportunidades, todas aquelas que a gente tem na vida pessoal, é assim também, trazem responsabilidades, trazem exigências, trazem coisas que a gente tem que estar de olho aberto para fazer, porque senão a gente pode cair num buraco, né? Exato. Então, essa crise energética, a gente pode responsabilizar apenas o governo federal, além de São Pedro, por não permitir chuva, mas os governos estaduais, as administrações estaduais, elas têm uma parcela de responsabilidade nessa crise? Antônio, eu não gosto muito de falar de trabalhar com base de responsabilidade, olhando muito para trás. A gente tem que olhar para frente. Com toda certeza, nós todos brasileiros somos responsáveis por isso. O governo federal tem uma parte grande nisso, porque os grandes empreendimentos geradores de energia são oriundos no governo federal, né? É claro. O governo estadual tem a ver também, porque os estados não são ilhas, né? Os estados têm que trabalhar articulados e vendo as suas necessidades e tudo mais. E eu diria que nós também, as empresas têm que fazer alguma coisa, né? Se modernizar, mudar a sua maneira de trabalhar, quem sabe, e até as pessoas. Então, de toda forma, energia elétrica é um assunto que precisa ser olhado no Brasil com bastante cuidado e rapidamente, né? Porque quando se fala em energia elétrica, se pensa sempre na energia hidroelétrica. As usinas térmicas que estão gerando energia elétrica são sempre como um step, um pneu que você carrega na mala para ser usado quando não tem aquele, né? Agora, existe dentro dessa proposta de uma nova matriz energética vários tipos de geradores de energia, como energia eólica, energia solar, embora mais caras, são energias limpas, e até mesmo a energia nuclear. Se passa por aí a ideia da instalação de usinas nucleares por conta dessa crise? Olha, eu não tenho a menor dúvida que se não passa, devia passar. Porque nós temos uma coisa fantástica no Brasil, maravilhosa, e temos o maior potencial hidráulico, portanto hidroelétrico do mundo. Não tem nenhum país que tenha tanto quanto nós. Então, isso é uma coisa boa, tem que ser aproveitada. Não podemos largar de mão a energia eólica. É claro que nós também temos muito vento, nós temos muito sol. Claro que a energia fotovoltaica ainda é muito cara e me parece que a energia eólica e a energia no Brasil, a energia solar, sempre serão complementares. Nós nunca vamos ter um país com a maior parte da energia sendo eólica. Mas é importante que tenha. É importante que tenha. Nós tínhamos há poucos anos atrás somente 2% da energia gerada no Brasil eólica. No fim do ano passado, o plano era que tivéssemos talvez 6%, e a gente vai avançar para mais uns 5 ou 6 anos. Temos, quem sabe, entre 9% e 10% de energia gerada eólica. Coisa boa. Nuclear, né? A grande polêmica. Nuclear é que é uma grande polêmica, porque é uma coisa perigosa, porque houve um acidente. Mas os Estados Unidos da América do Norte usam usinas nucleares, a energia nuclear usa lá há mais de 50 anos, nunca teve problema, não. A França também. A França tem a melhor tecnologia, é o país que tem percentualmente mais energia nuclear sendo gerada. Não me consta que nunca teve problema. É possível que exista problema? É. Mas é fazer bem. Nós temos no Brasil usina de Angra 1 e Angra 2, no estado do Rio de Janeiro. Tivemos problema? Não. Então, eu acho que temos que olhar. É preciso olhar com
Com cuidado, sim, mas com cuidado a gente tem que olhar tudo, né? Com segurança, olhando para frente. Não vejo nenhuma razão para que a gente não faça estudos de usinas nucleares que eventualmente venham a ser instaladas no Brasil, apesar de que, eu volto a dizer, nós temos essa coisa maravilhosa que temos um potencial hidroelétrico muito grande. A gente precisa agilizar a forma de fazer isso. É claro que nós precisamos diminuir o imposto no Brasil, até para isso, é claro. A carga tributária no Brasil é um verdadeiro absurdo, né? Nós somos o país, a terceira ou quarta maior carga tributária do mundo, mas se nós formos comparar a contrapartida do tributo, aí eu acho que nós somos o pior país, né? Sem dúvida. Felizmente estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Só uma última observação sua. Este ano, um ano eleitoral, 2014, você acredita que essa questão da crise energética possa ser superada ainda este ano? Possa haver um equilíbrio, talvez pela chuva, pela ajuda da chuva, mas a própria infraestrutura permite acreditar nessa melhoria? O problema na melhoria em níveis acentuados é muito difícil, porque depende realmente da chuva. Nós estamos entrando no período de chuva que interessa, né? Porque, na verdade, os grandes rios, as grandes barragens, a chuva que tem que chover não é aqui no Nordeste para efeito de energia. Aqui tem que chover para outras coisas. Mas a energia é a chuva que cai no Sudeste brasileiro, no Centro-Oeste, né? Nos grandes rios que vêm de lá e onde estão as grandes usinas. Então, estamos em março, né? O mês que vem deve começar a chover. A gente sabe que o clima está muito variado, né? Nesse momento eu acho que é preciso ter fé. É preciso a gente acreditar que vai, mas acreditar que vai não significa não tomar providência para perceber o que pode acontecer. Então, consumir um pouco menos nesse momento, desburocratizar, agilizar o que tem que ser feito e vamos em frente. Sem dúvida. Agradecemos aqui a presença de Oscar Rache, vice-presidente da Federação das Indústrias de Pernambuco e presidente do Sindicato da Indústria Têxtil aqui no estado. Conversamos sobre a crise energética que já atinge a nossa indústria. Muito obrigado e até o próximo programa.